Olá! Hoje respondendo algumas dúvidas. Uma delas é como fazer a barra no meio de um trabalho se não tem a frontura. Desce a parte da saia, faz as diminuições internas antes da barra. Uma vez que a parte do quadril, a parte da saia, é maior do que a parte do busto, então faz diminuições internas. Essas agulhas vagas vão ter que sair para o final do trabalho, então leva para dentro os pontos, transportando. Já deu uma impressão bem menor de pontos do que embaixo. Agora, teço a quantia de barra em malha lisa, para depois ser remalhado. Se não tem a frontura, também pode ser feito com remalhador. Vamos selecionar aqui os pontos, pode ser 2 por 1, pode ser 2 por 2, 1 por 1. Eu vou colocar 2 por 1. Desço uma agulha até onde foi feito o acúmulo de pontos, as diminuições internas. Vou descer os pontos selecionados até ali e remalhar. Essa é uma forma de fazer uma imitação de sanfoninha sem a frontura. Existem máquinas para lã grossa que também não tem frontura. Então, essa é uma forma de fazer o trabalho e ele fica idêntico ao feito com frontura. Seleciono, então, 2 por 1 e todas as agulhas que vieram para cima, desço para remalhar. E agora segue até a cava, se esse é um vestidinho, da mesma forma que foi feito aquele usando a frontura. E temos assim uma barra no meio do trabalho. Usando 2 por 1, ele fica muito bom. Comprime, faz o efeito de barra, de sanfoninha, e fica muito bom, usando o remalhador. Espero ter respondido a inscrita que estava com dúvida e a outros que também não tenham a frontura e queiram fazer um trabalho semelhante. Hoje nós vamos fazer um arco-íris. Para esse arco-íris, a primeira cor coloco 40. A segunda cor vou diminuindo pontos. Vou diminuindo até formar o arco-íris total, todas as 7 cores. Para essa cor aqui, eu coloco 28 agulhas. Depende também a espessura da lã ou da linha que você esteja usando. Eu aqui estou usando vários tipos de linha, porque
eu queria uma cor semelhante ao arco-íris. E eu não tinha em todas as cores da mesma lã, do mesmo tipo de lã. Então, eu estou usando linha, 4 fios de linha para cor lilás. Fazemos o cordonê recheado. Para esse cordonê ficar recheado, eu fiz 10 carreiras. Para virar, coloco um fio resistente na pontinha. Esse fio fica por dentro e eu fecho a barra. Facilita o virar. Aumento a regulagem. 2 carreiras. E remalho. Puxando o fio, ele já traz o avesso para fora. Retiro para usar nos próximos cordonês. E assim eu tenho uma das cores do arco-íris já pronta. E assim montamos na peça, na posição que a gente quer o arco-íris. Montamos, alfinetamos e podemos costurar individualmente cada um dos arcos ou fazer a costura deles todos juntos, em separado da peça, e depois somente aplicar. Outra sugestão também é colocar no final dele uma nuvem, feita ou em tecido, aplicando para fazer a terminação do arco-íris, ou fazer em lã, ou uma espécie de pompom bem grande, colocá-lo para fazer a terminação, ou deixá-lo simplesmente assim. Essa, então, é uma sugestão para aproveitamento de pequenas quantias de linha, para dar uma clareada numa peça infantil. A outra resposta que eu estava devendo é para Magali, para Silmara e para Janaína. Elas me pediram ideias para costura decorativa. Aqui eu vou usar no avesso. Costura decorativa, eu acredito que seja numa cor diferente daquela que é o tecido. Costurando pelo avesso, então, eu entro com a agulha num dos lados, venho por cima na carreira seguinte. Venho por cima. Aqui eu estou usando 2 fios para realçar mais o efeito decorativo. Entro por dentro, saio, venho no outro extremo também por dentro, e assim ela fica uma espécie de V. Essa é uma sugestão para costura decorativa. A outra ideia para
costura decorativa seria um caseado. Entro nas duas partes do tecido, envolve a agulha com a linha e faz uma espécie de caseado. Tanto no lado avesso quanto no direito, esse tipo de costura também ficaria bom, as duas. Inclusive, essa do caseado, você não precisa fazer ela tão baixinha. Ao invés de pegar na borda, pego mais embaixo. Envolve a agulha com a linha e puxa todos os pontos na mesma carreira. Assim, ela vai ficando um caseado um pouquinho mais alto, um pouquinho mais comprido, ou mais baixinho. A outra sugestão que eu acho viável também para costura decorativa seria uma espécie de X. Ela não sairia na borda, ela sairia carreiras mais para baixo, mais para dentro, ou pontos mais para dentro. Venho com o fio na mesma carreira, só que pontos mais para cá. Entro, atravesso os dois panos, volto na perninha daquele ponto anterior e onde eu tinha saído antes. São ideias viáveis para costura decorativa. Existem outras ainda. Com o tempo, vamos fazendo trabalhos usando essas ideias. E eu espero que tenha respondido a essas inscritas que estavam me pedindo já há algum tempo uma sugestão, ok? Nossas ideias para hoje são essas. Bom trabalho!